Olá, Oi, Valéria! tudo bem? Tá tudo ótimo, e com você? Tudo bem. Tá um pouquinho frio aí, é? Nossa, tá, olha a minha gola. Tá bem frio, essa noite fez muito frio. E É vocês verdade. aí? Não, a gente aqui tá com um pouquinho de calor. Hoje tá meio nublado, deu uma chuvinha, mas o clima tá bom. Que bom, né? É, aí é sempre melhor, né? É muito frio, às vezes atrapalha um pouco. Prazer em recebê-la, Valéria. Ah, o prazer é meu de estar aqui com vocês, pelo menos a gente se vê assim, né? É, exatamente. Bem-vinda à Escola da Magistratura do Estado do Ceará. Muito obrigada. Vamos agradecer a direção da SMEC, né, o desembargador Heráclito, ao Ângelo por nos dar essa oportunidade. E também pelo carinho com que sempre recebem as nossas demandas nessa área. E Ah, aos é, funcionários, a gentileza, o trato, a presteza do atendimento. com Muitíssimo certeza. obrigada a todos. Eu que Valéria, agradeço também o convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. oh, mas vale a pena conversar com você, afinal de contas, é muito conhecimento que você traz nessa área que a gente vai trabalhar hoje, né? A Valéria, para quem não conhece, é juíza em São Paulo, titulada segunda vara de família e sucessões, é também do Sejusc, né, coordenadora do Sejusc de Jundiaí, que é a comarca onde ela exerce suas atividades. Aí eu vou aproveitar e mandar logo um abraço aqui para os funcionários, conciliadores e mediadores de Jundiaí, tanto do Sejusc processual como do pré-processual, que eu tive a oportunidade de conhecer. Ah, obrigada. Também, a Valéria também faz parte do NUPEMEC de São Paulo, não é? Fez Sim. pós-graduação em métodos de solução alternativa de conflitos pela Escola de São Paulo. Fez também curso de mediação judicial, de mediação e negociação na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. E foi vencedora de um prêmio Conciliar é Legal, não é isso? Na modalidade de juiz individual. E também é formadora da infância, que é a nossa escola nacional. Pois, Valéria, seja muito bem-vinda. Eu fico muito feliz pela sua presença aqui e muito feliz por ter tido essa oportunidade de falar desse assunto pela nossa escola. Né? Muito obrigada. Ah, né? Mas vamos Eu que ao nosso. agradeço de novo. Eu fico muito feliz. Eu adoro o estado de vocês, a escola de vocês é maravilhosa. É um prazer mesmo estar aqui. Valéria, pois vamos lá. A gente, nesse ano, está completando os 10 anos da Resolução 125, não é isso? E 5 anos da Lei de Mediação. Interessante que essa ideia de uma legislação voltada à mediação, ela é bem anterior do que propriamente a resolução, né? Mas acabou que a resolução veio antes, não é isso? Você participou, né, do grupo de discussão que Sim, levou a resolução 125, né, que trouxe a política autocompositiva para o judiciário, especialmente mediação e conciliação. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como foi essa trajetória para fazer essa resolução e também esse espaço que a gente teve entre a resolução e a mediação e até onde a resolução, com suas diretrizes, seus princípios, influenciou na lei de mediação que nós temos hoje. ah, tá. Então, é bem interessante esse histórico, né? Porque eu acho que desde a época dos juizados especiais, os juizados de pequenas causas de 84, depois os juizados especiais em 95, existia um grupo, né, de juristas que já pensava na conciliação e até na mediação, então bem antes da resolução 125, então o professor Kazu Watanabe, a professora Ada Pellegrini Grinover,
Maris de Oliveira, Cândido Dinamarco e até o meu pai, Caetano Lagrasta, eles participaram no projeto de lei dos juizados. A partir daí, o professor Cazu mesmo fala que muita coisa que hoje está nas leis como se fosse uma novidade, já está no âmago da lei dos juizados. O juizado já trazia essa perspectiva de tribunal multiportas, de poder trabalhar com outros métodos que não só a conciliação, como a arbitragem, né? Tinha artigo específico que mandava remeter à arbitragem. E aí, teve um projeto de lei da deputada Zulaye Cobra, que foi o primeiro projeto de lei de mediação, que depois se transformou num projeto de lei consensuado em 2002, né? E aí, concomitantemente, em São Paulo, houve um projeto de gerenciamento do processo para o Tribunal de São Paulo, que foi desenvolvido no Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, que o professor Cazu Watanabe presidia. Então, a professora Ada, o professor Cazu, o meu pai, eu e o Fernando Gajardoni, né? A gente, então, usou nossas varas como piloto para instalar o projeto piloto. Era um projeto de gerenciamento do processo. Então, ele era um pouco mais amplo do que o simples tratamento dos métodos consensuais, mas ele trazia essa ideia tanto de inserir a mediação no processo civil brasileiro, quanto a ideia de uma tentativa de uso dos métodos consensuais antes da propositura da ação, que é basicamente o que está hoje no setor pré-processual do Sejusc, né? Então, isso vem muito dessa experiência, porque outros estados tinham experiência de conciliação, o próprio Ceará tinha, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco tinha uma experiência, Pernambuco e São Paulo, na verdade, foram os únicos estados que tinham experiências de mediação. São Paulo teve essa, no projeto de gerenciamento do processo, em 2003, e Pernambuco tinha um projeto de utilização da mediação no Ministério Público, então, que também era anterior à propositura da ação. Isso foi levado para a Resolução 125, porque o professor Cazu, quando ele viu que esse projeto de lei da Zulaye Cobra estava paralisado no Congresso, ele reuniu um grupo de mediadores privados da época, juízes, promotores, que hoje é o FONAME, o Fórum Nacional de Mediação. Então, o professor Cazu se reuniu com todos nós e para ver se a gente resolvia se era melhor tentar desarquivar o projeto de lei da Zulaye ou lutar por uma política pública, porque ele já tinha, na gestão do ministro Gilmar Mendes, feito uma proposta de política judiciária nacional pelo Conselho Consultivo do Conselho Nacional de Justiça. E aí, isso ficou paralisado, depois o projeto de lei também acabou sendo paralisado no Congresso, e aí, então, ele falou, não, agora o ministro Peluso vai tomar posse, então vou levar de novo para ele essa proposta. E foi quando o ministro Peluso, ao tomar posse como presidente do Supremo e do CNJ, ele achou boa a proposta do professor Cazu de política nacional e resolveu montar o grupo de trabalho do qual eu fiz parte. Até o professor Cazu, outro dia, estava comentando comigo, o CNJ também tinha uma experiência de conciliação, né, no movimento pela conciliação, tinha uma experiência daquela conciliação no dia da conciliação, depois nas semanas da conciliação, que existem até hoje, mas era uma experiência que funcionava assim, em determinadas épocas do ano, né? Na verdade, era em dezembro que se realizava isso, não era um serviço permanente. E a ideia da Resolução 125, da política judiciária, foi transformar realmente o uso dos métodos consensuais num serviço permanente oferecido pelos tribunais. Então, todo esse histórico, assim, é meio longo, mas eu acho interessante resgatar isso, porque tem muitas pessoas que na época também trabalharam no CNJ, como o próprio ministro Buzzi, a Mariela Ferraz, que fez parte do grupo de trabalho comigo e também estava no CNJ um pouco antes, e os juízes assessores do ministro Peluso da época também, até o José Guilherme Vaz e Werner, que depois foi conselheiro, a Tatiana Cardoso, Sidmar Dias Martins, que eram juízes federais. Esse foi o grupo de trabalho menor, né, da redação da Resolução 125, coordenado pelo professor Cazu e pela conselheira Morgana Richter, e que na época era a conselheira responsável pela Comissão de Acesso à Justiça. E depois disso, a gente ainda passou essa proposta
pelo Comitê Gestor da Conciliação, que na época também tinha então o ministro Buzzi, o André Goma e o Roberto Portugal Bacelar. Então, esse é assim, o resumo não muito resumido, né, porque acho que eu já falei demais. Não, mas é interessante a gente saber de toda essa história, né? De onde ela surgiu, de onde ela veio, porque aí a gente descobre quais são o que levou, né? A tomar essas medidas, essa ideia de tudo. Eu acho que isso é muito interessante, essa parte histórica. E de tudo que a gente construiu na resolução, né, é o que influenciou para frente, tanto o CPC quanto a lei de mediação, né? Sim. Porque acabou que a lei de mediação, que era bem anterior à resolução 125, ela saiu concomitante com a alteração do CPC. Então, de certa forma, não é interessante, por quê? Porque elas não vão conflitar diametralmente, diretamente uma com a outra, né? Até porque as duas têm muito por base a resolução 125, não é isso? Então, na verdade, quando veio a ideia da lei de mediação, a ideia inicial era que ela tratasse só da mediação pública, né? Porque era um campo que ainda a mediação precisava se desenvolver e que deixasse a mediação judicial na resolução mesmo. Acontece que depois se modificou, esses grupos sempre têm muitas interferências e acabou que tratou, além da mediação pública, da mediação extrajudicial, né? E da mediação judicial, que já vinha sendo tratada pela resolução 125, que apesar de não ser uma lei, era um normativo e estava funcionando bem, e ainda estava, né, em fase de implantação, como ainda está. E o CPC também é um pouco anterior até a lei de mediação, e no CPC a professora Ada Pellegrini Grinover, ela tentou exatamente fazer essa composição, manter, né, todos os avanços da resolução 125 intactos para que isso pudesse ter continuidade. E ela conseguiu, e aí até, eu gosto de lembrar, e outro dia o professor Cazu também acho que falou sobre isso numa live, que foi graças a ela também que a lei de mediação acabou não desvirtuando ou não revogando coisas importantes da resolução 125 que já estavam em andamento e que estavam indo bem, né? Então, essa composição, realmente, essa mediação, né, entre as leis e a resolução, a gente deve muito à professora Ada mesmo, porque ela que conseguiu fazer essa intermediação aí entre as pessoas que estavam no projeto de lei, e até é dela também a colocação que ela fazia no final, até está no último livro dela, né, que a gente tem hoje um mini-sistema de métodos consensuais de solução de conflitos. Porque as duas leis, o CPC e a lei de mediação, por causa, né, de todo esse trabalho, acabaram não revogando a resolução. Então, a gente tem as normas da resolução e as duas leis, né? Então, ela chamava isso de mini-sistema de métodos consensuais de solução de conflitos. E ela mesma até para compor algumas incoerências que ainda permaneceram, né, entre a lei de mediação, CPC e resolução 125, ela costumava falar, e acho que é a interpretação que a gente tem que dar em muitas normas, né, de usar a teoria do diálogo das fontes nessa interpretação, porque na lei de introdução ao direito brasileiro, no artigo 2º, né, existe aquela previsão que a lei especial prevalece sobre a lei geral. Então, no caso, a lei especial seria a lei de mediação e ia prevalecer tanto sobre o CPC quanto sobre a resolução, mas ainda. Só que ela fala, não, em muitos casos, aí, em muitas incoerências entre as normas, a gente deve usar a teoria do diálogo das fontes, né, que diz que a lei especial prevalece sobre a lei geral, mas onde a lei geral não contrariar, não restringir a lei especial, ela complementa. E no próprio artigo 334, a gente deve fazer essa interpretação com o 27 da lei de mediação, que só fala que é obrigatória a sessão no início do processo. E venha o CPC complementar, permitindo a dispensa, desde que ambas as partes estejam de acordo. Então, acho que ela foi muito feliz nessa interpretação. É verdade.
E a lei de mediação, ela já veio bem atual, né, Valéria? Porque ela tem um artigo que hoje a gente está vendo acontecer realmente, que é a permissão de fazermos a mediação por meio virtual, né? Sim. Eu fiz a minha pesquisa, você sabe que eu estava fazendo a pesquisa, que eu mandei o meu questionário sobre política pública e utilização da tecnologia nos centros judiciários. Eu terminei minha pesquisa em março desse ano. Aí eu já vou aproveitar aqui para agradecer todos os colegas juízes, todas as pessoas que trabalham nos centros judiciários de todo esse país, que se dispuseram, tiveram a gentileza de responder ao meu questionário. Muitíssimo obrigada. Mas, Foi muito legal. continuando. Muito legal, a sua pesquisa, achei ótimo. E a gente teve a oportunidade de conversar, ainda bem que foi antes da pandemia, né? Deu para ir para Jundiaí, para conhecer o Sejus. É verdade, é verdade. Mas o que foi que aconteceu? Quando eu terminei a pesquisa, né, que foi em março, a pesquisa é o uso de tecnologia dentro do judiciário. Então, a gente existia tecnologia dentro do judiciário, mas era muito pouco. Tinha alguns judiciários que até tinham, alguns centros judiciários que até tinham instrumento, mas faziam muito pouco uma videoconferência, por exemplo. Depois, o que foi que aconteceu? Veio a pandemia, né? Isolamento social. Aí nós tivemos que nos reinventar e fazer uso da tecnologia. Então, hoje é muito fácil alguém conhecer uma plataforma virtual, né? Coisa que a gente não falava muito. Hoje está todo mundo usando a videoconferência, não é isso? Não só na justiça comum, mas também nos trabalhos do Sejus. Né? Então, a lei de mediação ela já trouxe essa inovação. E dentro dessa nova realidade que nós estamos, como é que você vê essa utilização dos métodos consensuais agora de forma virtual? Não, então, eu acho que a lei de mediação nisso ela foi muito feliz, né, que o artigo 46 ele traz essa permissão, e o CPC também, né, traz a permissão no 236, só que a gente realmente não usava. Muitos mediadores tinham uma certa resistência por entenderem que alguns princípios, como por exemplo da confidencialidade, seria prejudicado numa sessão virtual, que nas questões de família, muito se perde da linguagem não verbal numa sessão virtual, né? A sessão virtual, eu acho que para conciliação, ela nem tem muita objeção de quase ninguém, porque realmente não interfere tanto. A conciliação é para aqueles conflitos mais superficiais, né? Questões monetárias. Eles acreditavam, como alguns ainda acreditam, que na mediação mesmo, na área de família, a mediação propriamente dita, aí tem uma certa limitação à sessão ser realizada virtualmente. Mas como você falou, né, eu acho que agora, dentro da nossa realidade atual, ainda bem que isso estava previsto na lei, ainda bem que a gente está podendo oferecer esse serviço no judiciário para as pessoas com as sessões virtuais, através das plataformas. Eu acho que isso é um desafio para todos nós, né? Todos estamos aprendendo a lidar com as plataformas. E eu realmente, nas sessões que já foram realizadas em Jundiaí, a gente já realizou algumas, até em São Paulo, a minha vara foi a vara piloto também, o meu Sejusc, né? Foi o Sejusc piloto das sessões virtuais. O tribunal nem tinha regulamentado direito, eu fiz um tutorial e falei, gente, vamos fazer, porque está na lei, a lei autoriza, vamos fazer, vamos ver se dá certo, né? Porque não podemos deixar tudo isso esperando e a gente não sabe nem quando que vai acabar a pandemia. E tem dado muito certo, inclusive a satisfação, tanto dos advogados quanto das partes, tem sido muito grande com a sessão virtual. A primeira sessão, por exemplo, que a gente fez, as partes, tinha parte no Mato Grosso, a outra aqui, um advogado também em outro estado. Então, estava assim, cada um num lugar, o advogado à parte, o advogado à parte. Ninguém estava no mesmo espaço e nem na mesma cidade, né? Então, isso permitiu que fosse realizada com o isolamento social
a gente jamais poderia realizar essa sessão, ninguém ia conseguir se deslocar para realizar uma sessão presencial, né? Então, eu acho que realmente é muito bom. A única coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é realmente fazer uma fala de abertura bem completa para que as pessoas compreendam a necessidade da confidencialidade, de não ter ninguém na sala junto com elas, os princípios éticos e as regras de conduta em geral da mediação e da conciliação, que elas consigam compreender isso na fala de abertura, né? E o procedimento da mediação em si. Então, eu tenho insistido para que a fala de abertura seja feita de uma forma bem completa, para as pessoas terem noção também de todos esses princípios e da necessidade de observarem, né, principalmente a confidencialidade. Mas é muito bom. É verdade. Como você falou, ainda tem algumas pessoas que trazem esse ponto da confidencialidade como algo negativo para as sessões de mediação online, né? Mas, por outro lado, tem pessoas que não aceitariam ficar no mesmo ambiente fisicamente com a outra parte, né? E que já numa sessão virtual já facilitaria. É porque tudo tem os prós e os contras, né? E até porque, como a gente realmente começou a trabalhar com isso, foi no boom dessa pandemia, nós ainda estamos em fase de adaptação, né, no que diz respeito a isso. E, eu acho... Pode falar. Não, pode dizer. Não, acho que, por exemplo, a gente vai, à medida que a gente vai praticando, né, a gente vai verificando que algumas coisas podem melhorar. Então, para não perder a linguagem não verbal. Eu falo muito com as mãos, né, descendente de italiano. Então, pedir para as partes colocarem o celular ou o computador, né, o laptop mais distante, porque aí você vê a pessoa e consegue ver todo o gestual da pessoa, né? Então, isso é uma coisa que a gente foi aprendendo, que agora os mediadores eles estão falando para as partes, né? Explicar que não vai ser gravado, porque isso não vai ser levado para ninguém. Também eu acho que em relação ao hipossuficiente, eu tenho ouvido ideias ótimas, né? Hoje a nossa colega Lucicleide, lá do Piauí, ela falou que a gente deveria montar alguma coisa como eram as telefônicas antigamente, né? Que ninguém tinha telefone, ninguém tinha, né? Tinham pessoas que não tinham telefone fixo em casa, elas iam na telefônica para usar o telefone, né? E eu sou dessa época. E aí poderia fazer alguma coisa semelhante, ter uma lan house, um local onde tivesse computadores ou smartphones para as pessoas. Ou então né? Nas escolas, né? Que no interior que fica mais difícil para as pessoas terem esse acesso, ou nas escolas, ou um posto na prefeitura, alguma coisa que pudesse facilitar com que elas estivessem presentes virtualmente, né? Porque é muito mais interessante você poder estar virtualmente sem ter que se deslocar, principalmente quando você está com grandes distâncias a serem percorridas, né? É muito mais simples e muito mais fácil, né? E, Valéria, você o poder público dando dando a estrutura necessária, aí a gente até o juiz pode obrigar até que seja realizada a sessão virtual. O que eu acho que, nesse momento, além da lei de mediação, quer dizer, na mediação propriamente dita, necessária a concordância expressa das partes, né? Porque no artigo 46 da lei está escrito isso, né? Na conciliação não existe essa obrigatoriedade de concordância das partes, mas o juiz deve agir com parcimônia. Eu tenho falado isso, o juiz deve ter bom senso e não obrigar que a parte compareça na sessão de conciliação se ela não tiver acesso à internet, às ferramentas necessárias, né? Agora, a partir do momento que o poder público disponibilizar isso para a população, aí não vai ter mais desculpa, né? Aí não tem motivo para não comparecer numa sessão de conciliação virtual. O que nós temos que ter cuidado é exatamente com essas pessoas que ainda não têm o aparato técnico ou não têm a possibilidade de utilizar, mesmo tendo
o computador, porque não sabem, né? Esse carinho a gente tem que ter. E aí, nesse caminho, a gente ainda tem que prestar muita atenção e nós precisamos ainda ter políticas de inclusão digital, né? A gente ainda precisa muito essa parte. Mas, Valéria, você falou também dos mediadores, né? Porque antigamente os mediadores trabalhavam com suas técnicas, como você falou, né? Frente a frente. E eu estava lembrando que você até disse que com a resolução 125, né, se imaginava que pouco tempo depois os mediadores e conciliadores já estivessem especializados, né? Ou seja, teríamos mediadores e conciliadores especializados em consumo, especializados em saúde, isso pouco tempo depois que surgiu a resolução. Mas agora nós precisamos de uma formação além da básica, de mediadores conciliadores especializados e ainda conhecedores de tecnologia. Quando a gente estava caminhando para a especialização, veio a pandemia. Aí, então, a gente... na verdade, olha, eu acho que o CNJ também acabou acertando num projeto que era de 2018, que era o curso EAD de capacitação, né, em conciliação e mediação. Sem querer, o curso ficou pronto exatamente nesse ano, que é onde a gente mais necessitou do curso à distância, né, porque não seria possível fazer curso de capacitação presencial. Então, para atender a demanda advinda do artigo 334 do CPC em todas as comarcas de todos os estados do país, esse curso EAD de capacitação em conciliação e mediação, ele veio em um momento excelente, né? Porque agora, no isolamento, então o curso está em andamento, o curso piloto terminou agora, e logo vai abrir para todos os tribunais poderem disponibilizar nas escolas. Então, essa capacitação básica, eu acho que a gente, em pouco tempo, a gente vai ter resolvido o problema, né? O que a gente agora vai ter que investir mesmo é, como você falou, numa capacitação de aperfeiçoamento, de aprofundamento, que era a segunda fase que a gente acreditou que logo depois da resolução também a gente já conseguisse capacitar no básico para poder aprofundar. Mas isso está muito ligado também à remuneração, né? Porque como que a gente pode cobrar do nosso mediador um aprofundamento, que ele invista em cursos de aperfeiçoamento, se ele não recebe remuneração? Então, isso também tá meio junto. Mas para a gente realmente implantar o Sejusc como tribunal multiportas, que é o que está previsto na resolução 125, nós precisamos oferecer no Sejusc não só a mediação e conciliação básicas, mas a mediação empresarial, a mediação consumerista, a mediação de saúde, de família, teria que já ter, né, um formato um pouco diferente, além de outros métodos de solução de conflitos que sequer são usados ainda no Brasil, né? Então, eu acho que a implantação mesmo, assim, a implantação final da implantação da resolução 125 ainda está longe de ocorrer, né? Mas caminhou bastante. É verdade, é verdade. Aqui nós já tivemos cursos de mediadores com especialização na área de saúde. E eu já vi que São Paulo já teve na área de consumo, né? Então, aos poucos, está se andando nesse sentido, né? E agora, essa parte da tecnologia, principalmente por quê? Porque aplicar técnicas de mediação fora do ambiente presencial, né? A gente precisa trabalhar isso, porque é um pouquinho diferente, né? Uma coisa é eu estar frente a frente com a pessoa e outra coisa é eu estar distante. Então, é uma nova formação que nós vamos precisar ter para o futuro hoje. Futuro já. Eu acho que um treinamento que é necessário, acho que quando você vai lidar com a plataforma virtual, é exatamente saber como anexar os documentos, né? Porque tem plataforma que permite anexar pelo chat, tem outras plataformas que usam um outro método. Como você abrir uma sessão em separado para fazer um cálculo, né? Então,
como você lidar com a plataforma, porque as plataformas permitem até a reunião em separado do advogado com a parte, ou a reunião do mediador com a parte fazendo cálculos. Existem essas ferramentas nas plataformas, mas exige um treinamento, né? Meus mediadores estão lá em constante treinamento, coitados. E, aliás, eu falo que eu nunca vi pessoas tão abnegadas assim, que gostam tanto do que fazem, porque em São Paulo eles são todos voluntários. E assim que eu tive a ideia, falei, não, gente, eu fiz um tutorial, vamos tentar. Eles logo se movimentaram. Acho que você conheceu o Fernando, né? Nishiyama, o supervisor. Ele logo reuniu todo mundo. Eu falei, pergunta quem quer, né? Porque eu não posso obrigar a pessoa que nem recebe nada a se submeter a trabalhar com plataforma, ter computador. Aí ele falou, não, olha, já todo mundo, quase todos os mediadores aceitaram, foram fazer o treinamento. Eu falei, gente, realmente eu só tenho a agradecer, porque é muito interessante. Eu acho que para o futuro é algo que nós temos que trabalhar, exatamente a remuneração dos mediadores e conciliadores, porque a mediação e a conciliação, elas vão ficando pelo que o conciliador e mediador faz numa sessão, né? Então, a aceitação e a qualidade da mediação vem pela qualidade dos mediadores. Como você disse, realmente, a maioria dos mediadores que nós temos, eles são voluntários. Precisa ser trabalhada essa remuneração para que eles possam estar presente na sua atividade como uma atividade profissional, uma atividade remunerada como outra qualquer. Porque foi isso que a resolução criou. Ele criou um novo profissional, né? O profissional mediador e conciliador judicial. Ele é um auxiliar da justiça, né? Então, e não tem realmente como, eu sempre falo, né? Só o relógio que trabalha de graça e ainda assim vai uma pilhinha, uma bateria, não é tão de graça assim, né? Não existe como você exigir que uma pessoa trabalhe de graça e nem você pode, então, investir aí em aprimoramento do profissional se ele está trabalhando de graça, porque não tem como a gente exigir isso dele, né? E ao mesmo tempo, eu acho que a remuneração que veio com a resolução 271 de 2018 do CNJ, que é aquela regulamentação em níveis, né? É muito legal, bonito, bem estruturado, só que para mediação privada, para mediação extrajudicial. Na mediação pública não funciona. É o que eu tenho dito. Por que não funciona? Porque é uma ideia ruim? Não, a ideia é boa. O problema é que na mediação pública, na mediação judicial, a maioria das partes, mesmo em cidades grandes, Jundiaí é uma cidade industrial, 450 mil habitantes, por exemplo, um grande número de ações é de beneficiários da assistência judiciária gratuita. Quer dizer, nesses casos, ainda que o mediador faça uma pré-mediação e combine com as partes a remuneração, as pessoas não têm como pagar a remuneração. Então, se o Estado não bancar essa remuneração do mediador, ele realmente, na maior parte dos casos, ele vai ficar sem remuneração, porque ele vai atuar como voluntário, porque são beneficiários da assistência judiciária gratuita. Então, por isso que eu acho que não funciona. Realmente, esse escalonamento aí dos níveis, né, de básico, intermediário, avançado, extraordinário, é muito legal para mediação de câmara privada, para o mediador privado, né, que a pessoa já vai buscar o mediador e a mediação sabendo que ele vai ter que pagar, que tem um custo. Agora, na mediação judicial, eu realmente acho que funciona melhor uma ideia que tem sido pensada no Conselho Nacional de Justiça, de remuneração através da lei de custas, né? O Conselho Nacional de Justiça tem um grupo de trabalho só tratando da lei de custas. E o artigo 9º desse projeto, se não mudou ainda o artigo, mas ele prevê exatamente isso, pagamento de uma taxa no início do processo, que vai ser revertida em benefício da remuneração dos mediadores e conciliadores, que eu acho que vai ser a solução. Realmente eu também acho que deva ser, porque a gente até tem, no Ceará, por exemplo, os mediadores ganham naqueles processos que tem a gratuidade da justiça. Lá em São Paulo já é o contrário, né? Quem tem a condição é que paga. Então a gente existe, mas existe com parâmetros diferentes.
realmente o CNJ tem que trazer algo nacional, e seria interessante que isso já viesse embutido nas custas mesmo. Eu acho que seria o mais razoável, né? Você sabe que é interessante que o primeiro projeto de lei, né, isso que eu falei da Zulay Cobra, ele trazia já a previsão de remuneração através das custas. E desde aquela época que a gente tem falado, é a solução, né? Porque é uma lei de custas estadual. São Paulo até acabou de fazer um outro projeto de lei no Fórum Estadual de Mediação. A gente fez um grupo de trabalho, eu participei, e o desembargador Feiral apresentou já o projeto de lei também para criar um fundo, né, específico no orçamento do Estado, no orçamento do tribunal. Então, nesse fundo teria ali a criação do fundo, quer dizer, o recolhimento dessa taxa para mediação e para conciliação vai ser colocada no fundo, e o fundo distribui para os conciliadores e mediadores que atuam para esses beneficiários da assistência judiciária. Pode até ser um procedimento híbrido, né? O beneficiário recebe pelo fundo, o voluntário recebe pelo fundo, e os outros podem negociar com as partes, como está na resolução do CNJ. Pode até ser assim, híbrido, mas que tem que ter uma solução, tem, né? Então, isso aí já é uma perspectiva para o futuro, né? Vamos aguardar como isso aí tudo vai acontecer. Aí você falou em mudança, Valéria. Teve uma mudança agora, né? Eu até anotei aqui, porque tudo é engraçado, tudo na mediação tem um nome grande, né? Centro Judiciário, tá. Teve uma mudança agora que foi... Cadê onde foi que eu anotei? Que trouxe o regulamento das ações de capacitação e do banco de dados da política de tratamento adequado de conflitos. É porque eu digo assim, tudo ligado a essa área tem esse nome grande. E trouxe algumas mudanças na formação, principalmente dos instrutores, né? Porque agora, ao invés do CNJ dar o curso de instrutores, quem vai fazer essa formação e certificação serão os NUPEMEX. Sim. E aí, e também veio um cadastro nacional, né, que é o ConciliaJude, juntando todos no mesmo cadastro, mediadores, conciliadores, oficineiros, né? Então, você que também está transitando aí pelo CNJ, traz aí para a gente quais são os objetivos dessas mudanças e, digamos, o que vem de positivo para a gente, né, em termos de formação, em termos de alguma melhoria, já que estamos agora num cadastro nacional junto, né, todos juntos. Esse nome grande até tem uma historinha, né? A gente queria colocar central de conciliação, centro, um negócio mais básico, assim. Aí o ministro Peluso, na época, que falou, não, precisa dizer exatamente qual vai ser o tipo de trabalho que vai ser desenvolvido na unidade. E aí a gente teve que ir estendendo os nomes, né? E depois ficaram as siglas, né? Sejusc e NUPEMEC. Agora, quanto ao regulamento, a ideia do regulamento é muito boa. Lógico que tem falha, como tudo, né? O humano é falha, existem falhas. Começando agora, né, também. Feito pelo ser humano. O CNJ até vai fazer uma reunião com os presidentes de NUPEMEC para esclarecer o regulamento. Eu participei da redação. A ideia foi muito boa. Eu acho que o conselheiro Henrique Ávila, ele está fazendo um excelente trabalho à frente da comissão. E a ideia dele qual foi? Primeiro, unificar todos os regulamentos que existiam no CNJ, que eram espaços, né? Então, tinha um regulamento para capacitação de conciliador, um para formação de instrutor, a formação de formadores, por sua vez, ficava na Infam. Então, eram muitos regulamentos, todos separados, e dava maior confusão. E aí, uma ideia foi essa, unificar tudo num documento só, e com prazos que ele tentou flexibilizar até para facilitar aqueles que ainda não tinham conseguido a certificação. E, por outro lado, também o objetivo era deixar um pouco mais de autonomia para os tribunais nessa capacitação, porque tudo dependia muito do CNJ, estava tudo concentrado no gabinete do conselheiro, que era o responsável pela conciliação e mediação. E isso trazia muitos entraves, porque
demorava, né, muito para responder, muito para resolver. Um curso de formação de instrutores, por exemplo, dependia exclusivamente de decisão do conselheiro, então só podia ser realizado se tivesse aqueles requisitos, mas o conselheiro que tinha que resolver, anexar os documentos no cadastro, tudo passava pelo CNJ. Então, a ideia foi deixar um pouco mais livre para os tribunais poderem caminhar, né? Então, agora toda a documentação de certificados, ela foi para o Conselho Ajude, né? Eles unificaram ali o SIJUC, todos os cadastros que existiam, e aí nesse sentido também, então a pessoa, o tribunal, por exemplo, que quer fazer um curso de formação de instrutores, ele vai buscar lá no Conselho Ajude quem são os instrutores em âmbito nacional, e o próprio tribunal pode escolher quem vai ser o instrutor, desde que siga aquelas regras, né? Cada instrutor tem que ficar responsável por uma parte da turma, então dependendo do tamanho da turma, tem que ter um número específico de instrutores para acompanhar, e flexibilizou também aquela necessidade do instrutor acompanhar até o final 8 alunos, né, ou até 3 alunos se formarem com estágio supervisionado, o que dependia muito do aluno. E se o aluno não quisesse, coitado, ele pegou exatamente os 8 alunos que ninguém quis saber de fazer estágio supervisionado, aí ele não se forma, né? Então é uma coisa que fica meio difícil, não depende dele. Então isso foi flexibilizado também. Eu acho que tem coisas muito boas e tem outras que ainda dependem de um acerto, né? De um esclarecimento. Mas a ideia é boa e eu acho que aí os entraves eles vão sendo eliminados à medida que as coisas vão caminhar, né? Verdade. Nós fizemos um curso aqui no estado do Ceará para instrutores. E realmente você formar 5 turmas e esperar que de cada turma 3 pessoas se formem, leva um tempo, tá? E é algo que o instrutor não tem o controle. Você não tem o controle daquela turma, quem realmente vai se formar. Até porque, segundo as regras do CNJ, de cada turma, de cada turma você ficaria só com 8 pessoas daquela turma, né? Porque é um instrutor para cada 8. E desses 8, 3 teriam que se formar para que você juntasse no seu currículo, né? Para mandar, para você poder ser certificado. E às vezes ficava muito difícil isso, a gente conseguir isso. É tanto que a gente demorou para conseguir que quem estivesse fazendo o curso chegasse a esse número, né? Eu acho que assim, da forma que vai ser colocada agora, vai ser mais fácil, até porque a gente precisa de instrutores dentro do estado. Antigamente era muito difícil você ter uma vaga no curso de instrutor. Na hora que abria, todo mundo corria. Aí é o quê? Uma vaga, às vezes, para um estado. O tribunal, né? Aí, para você formar mediadores e conciliadores, porque quem forma não são os instrutores, eu acredito que dessa forma vai abrir uma possibilidade de nós termos um número maior de instrutores e, consequentemente, um número maior de mediadores e conciliadores. Então, e agora, assim, essa exigência dos 3 formados, né, dos 3 com a conclusão do estágio, agora se modificou. Então, ou você apresenta 3 relatórios de 3 alunos, né, independente dele ter feito o estágio ou não, ou você apresenta o relatório de um aluno que concluiu o estágio supervisionado. Aí você, dando os cursos necessários, porque agora são 3, não mais 5, você consegue a formação como instrutor. E por outro lado, eu acho que também o curso EAD facilitou, porque a formação de mediadores agora só pode ser em EAD. Então, o que o Estado vai ter que fazer? A plataforma, agora, logo na sequência, vai ser disponibilizada para os tribunais, todas as escolas dos tribunais vão ter a plataforma do curso do CNJ, e o próprio tribunal vai contratar o tutor, que é aquele que é o professor do curso EAD, né? Ele chama de tutor, do banco do CNJ. Como é um curso à distância, o tutor pode ser de qualquer estado, desde que ele esteja cadastrado como tutor no CNJ, o tribunal pode contratar para ele acompanhar o curso à distância, que é o curso EAD da plataforma do CEAJUDE. E a capacitação de conciliadores pode continuar sendo presencial, feita pelo próprio tribunal ou por entidade habilitada no tribunal.
E aí pode ser feita pelo tribunal com total liberdade, desde que tenha aquele conteúdo mínimo do anexo 1, né? Mas aí o tribunal tem qualquer liberdade. O de mediação é que realmente agora tem que ser esse da plataforma, porque ele foi padronizado para o país inteiro. Mas eu acho que no PMEC agora, o tribunal, a escola do tribunal, eles estão com muito mais autonomia, né, para a realização desses cursos. Então, vai facilitar realmente, eu acho, amplia bastante a perspectiva de número de conciliadores e mediadores. É verdade. Como nós estamos aqui nos encaminhando para o final da nossa live... que pena! Eu nem percebi! É porque esse assunto é muito legal, é muito interessante a gente conversar. Eu acho a mediação, aliás, a autocomposição de uma forma geral, é um assunto muito empolgante, uma matéria muito boa, muito gostosa da gente estudar, de se aproximar, de se aprofundar e, inclusive, de trabalhar, né? Eu sou suspeita. Exato. Mas eu acho assim, os resultados, a forma como os resultados surgem, né? A satisfação das pessoas, eu acho que isso é muito importante exatamente na aplicação desses métodos. E aí, Valéria, 5 anos, perspectivas para frente, o que é que nós temos aí? Eu acho que as perspectivas não podiam ser melhores, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente vai ter uma litigiosidade incontida no pós-pandemia, né? Eu acho que o número de conflitos vai se ampliar demais, tanto pela questão sanitária, a questão de saúde, quanto pela própria questão econômica do país, né? As falências, as cobranças, e isso tudo vai aumentar muito o número de conflitos. Então, tendo esse lado que é o lado ruim, né? A gente, para mediação e para conciliação, eu acho que vai ser muito bom, porque realmente agora a mediação e a conciliação, apesar de não serem a panaceia para todos os problemas do judiciário, elas têm sido uma saída. Então isso está fazendo com que muitas coisas da resolução que estavam há anos caminhando, né? Como as próprias plataformas de negociação, agora o próprio CNJ está desenvolvendo uma plataforma também para os tribunais, o uso da sessão virtual, tudo isso que estava já, né, na lei, no CPC, na resolução, andou, né? Andou. Então, eu acho que a perspectiva também de hoje as pessoas conhecerem mais a mediação e a conciliação, se interessarem em saber o que é, porque elas estão vendo isso como uma saída, tanto os advogados quanto as próprias partes, né? Estão vendo, bom, eu vou ter agora que resolver o meu problema de locação, o meu problema com a escola, o meu problema com o contrato que está sendo descumprido. Eu estou olhando isso, estou vendo, né? Tem Câmara Empresarial, Sejusc Empresarial. Eu vou buscar um desses, né? Então, eu acho que isso realmente traz uma perspectiva muito boa para a mediação. A gente só tem que cuidar, né? Como sempre teve, né? Da qualidade. Eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção para que tudo isso não leve a uma qualidade muito ruim de mediadores e conciliadores e do próprio uso da mediação, né? Eu estou vendo aqui o pessoal passando várias mensagens, estou vendo os mediadores e os conciliadores, meus cumprimentos e meu agradecimento, né? Porque eu já estive à frente do Sejusc durante 3 anos, e se não são os mediadores e os conciliadores, né, não, dona Graça, que está ali mandando os parabéns, a nos ajudar, a gente não teria os centros judiciários que nós temos hoje, não teríamos a mediação e a conciliação no nível em que nos encontramos, né? Um beijo grande para a família, que eu também estou vendo por aqui, e para os amigos queridos, que também aqui se encontram, mandando mensagens, parabéns. Pois muitíssimo obrigada pela atenção de todos, por estarem aqui com a gente, e a atenção da Valéria de dividir um pouco dessa experiência, desse conhecimento, né? Porque uma coisa é a gente estar aqui lendo o que foi sobre tudo o que aconteceu, e uma coisa é participar, como você participou de todo esse processo e ainda continua participando, né? Porque hoje, como você está também trabalhando lá, dando a sua contribuição no Conselho Nacional de Justiça, você continua ainda
ativa e trazendo novas perspectivas, novas possibilidades para essa área que eu acho assim, muito bacana, muito interessante. Que bom que ela está hoje conosco dentro do judiciário, né? Sim. Acho que alguém colocou uma questão aí de mediação comunitária, não sei, deixa eu ver. Você está vendo aí? Não, Da mediação comunitária. Não, a mediação comunitária, eu acho que ela está totalmente fora do judiciário, né? Até houve... Tem 10 minutos, por isso que eu vou falar um pouquinho. Eu vi aqui a questão e levantou uma ideia. Ela nunca teve, quer dizer, nunca teve não, ela foi incluída na resolução 125, na emenda, né? Teve muita resistência sobre a inclusão dela na resolução 125, porque na redação original ninguém nem pensou em tratar da mediação comunitária. A mediação comunitária, realmente, eu acho que ela não tem nada que o judiciário se meter na mediação comunitária. A mediação comunitária, ela depende muito da liderança que existe na comunidade, que é aquela pessoa reconhecida pela comunidade. E aqui eu falo comunidade no sentido amplo, não a comunidade como hoje, né? A gente se refere à favela como comunidade, mas a comunidade no modo geral, né? Então, esse líder comunitário, essa pessoa reconhecida pelas pessoas que convivem ali naquele ambiente, ele é, acima de tudo, um prático, né? Muitas vezes, é o que eu falo, não adianta eu ir numa população ribeirinha, lá do norte do país, e ficar ensinando mediação como a gente ensina em Harvard, né? E levar para eles aquelas técnicas. Olha, você tem que fazer o rapport e não sei o quê. A pessoa vai olhar para você e falar, filha, nossa, você caiu da onde? Cadê o seu disco voador, né? Porque é realmente inusitado. Ao mesmo tempo, eles têm técnicas próprias, eles sabem conversar com a comunidade e são respeitados por aquelas pessoas. Então, eu acho que realmente a mediação comunitária ela é importantíssima, mas ela deve continuar caminhando sozinho. Quando muito você pode falar, eu vou fazer um curso ali para orientar um pouco, para ver o que eles usam, mas mais para você aprender, né, como mediador, do que você ensinar. Eu tenho essa visão. Eu acho que no Brasil, o Brasil é um país continental, são vários países dentro de um país, e a nossa cultura é tão rica, que eu acho que muitas das coisas que as pessoas fazem por experiência própria, de vida, e nessas regiões, principalmente as mais longínquas, mais afastadas, muito disso poderia ser aproveitado na nossa mediação brasileira, nacional, né? Ao invés da gente querer estar sempre ensinando e trazendo de fora alguma coisa para o brasileiro aprender. E a mediação comunitária vai muito nessa linha desse pensamento meu. Eu acho que caminha, você pode dar uma orientada, mas a gente tem muito mais que aprender com o mediador comunitário do que ensinar. Sim, é verdade. É verdade, é porque a gente tem, eu vi até um comentário aqui, mas é porque na mediação comunitária, por exemplo, aqui no Ceará, é um polo forte de mediação comunitária, tá? E ela nasceu por uma ideia da doutora Socorro, que posteriormente foi para o Ministério Público, e levou essa ideia para lá dos núcleos de mediação. Eram casas de mediação, depois passou para o Ministério Público, núcleo de mediação. E lá eles têm um curso parecido com o da gente, né? Mas a forma como você colocou é a mediação comunitária raiz. Raiz, né? Tipo assim, você vive numa coletividade, existe naquela coletividade alguém que se sobressai como um líder da coletividade, e aquela pessoa com a sua técnica própria, com sua habilidade própria, vai resolvendo e mediando os conflitos daquela coletividade. Eu entendi como você colocou e colocou dessa forma. Não, eu até eu sei, a própria UFMG, né, a Universidade Federal de Minas, também tem um polo de mediação comunitária. Mas é isso que eu acho. Tem também essa parte radical, que foi a parte que eu falei, que é realmente a coisa pura.
e tem a mediação comunitária bem feita, né? Eu acho que o único cuidado que a gente tem que tomar é não abafar, né? Não constranger o que já existe na comunidade de bom, né? Então, não eliminar isso. E eu acho que trazer isso para a Resolução 125 e para o Poder Judiciário acaba limitando muito a mediação comunitária. Por isso que eu nunca concordei. Mas a universidade, esses polos, isso eu acho muito bom. Até porque na mediação comunitária, as pessoas fazem o acordo e não precisam do aval do judiciário. Né? Elas fazem e elas cumprem, né? Sim, pelo respeito que elas têm, né? Exatamente. Pelo próprio trabalho da pessoa com quem elas estão, né? Porque elas confiam naquela pessoa e porque também foram elas mesmas que chegaram àquele acordo, né? Eles não precisam do judiciário, né? Nós, do judiciário, é que precisamos da mediação e da conciliação para nos auxiliar. Foi nesse sentido mesmo, né? Que eu estava tentando falar. Não é que eu acho que a gente também não tem nada que fica... Eu acho que o judiciário não deve interferir muito na mediação comunitária para que ela se desenvolva como ela deve se desenvolver, né? Exatamente, até para que as pessoas saibam que elas têm a capacidade de resolverem os seus conflitos sem a interferência do judiciário, né? Porque tem muita coisa que chega para a gente que as pessoas mesmas poderiam ter resolvido sem a nossa atuação. Mas, Valéria, vamos encerrar, que eu acho que... Agora acabou. Né? Pois, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua atenção, muitíssimo obrigada pelos seus conhecimentos e obrigada a todos. Não estamos em consonância total, mas faz parte do debate, né? É a troca de ideias, é onde a gente evolui, é onde a gente cresce e onde a gente vai buscar outras oportunidades e soluções. Com certeza. Olha, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Realmente eu acho que esses momentos, né, durante a pandemia, esses momentos de live têm sido para mim, assim, nossa, o ar que eu estou respirando, né? Ver os amigos, trocar ideias, aprender. Muito obrigada pelo convite e por essa tarde, esse momento de tarde tão maravilhoso. Obrigada por todos que estão assistindo. Nós da SMEC é que agradecemos e vamos em frente, né, Valéria? Nessa nossa caminhada de trazer uma nova forma de pensar e de resolver esses conflitos, né? Sim, com certeza. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada novamente à SMEC, que nos proporcionou esse momento, e obrigada a todos que nos acompanham. Né? E parabéns aos mediadores e conciliadores, que são eles que fazem que isso aqui dê certo, né? Com certeza. Outro beijo para você, Valéria. Obrigada. Um beijo grande, muito obrigada.